Ô moçada, tudo bem com vocês? Bom, então vamos corrigir os exercícios, né, que eu havia solicitado para vocês na última aula, né, na aula teórica que eu dei para vocês. Então primeiro eu vou fazer os exercícios da apostila de sala, tudo bem, gente? Então eu peço por gentileza que vocês peguem a apostila de sala na página 61. Então tem alguns exercícios aí sobre teatro que a gente vai realizar, ok, gente? Logicamente que eu já estou pressupondo que vocês já leram isso aqui, tá? Que vocês já leram todos os textos, então vocês já estão interagidos com os textos. Eu não vou ficar lendo o texto aqui, senão a gente vai demorar muito esse vídeo, ok, gente? Então já estou pressupondo que vocês já leram o texto, tá? Vamos lá então, ó. Então o primeiro texto da apostila da página 61 fala, o texto é Lições de Motim, é uma peça de teatro, tá ok, gente? É uma peça de teatro chamada Lições de Motim, lá de um escritor de Goiânia, né? E vocês perceberam que o que é o essencial desse texto aqui? Lembra que eu falei para vocês que no gênero dramático não existe um narrador propriamente dito, mas existe o que no gênero dramático? Entre parênteses, existe umas orientações cênicas que o dramaturgo, aquele que escreve o teatro, dá essas orientações cênicas aos atores, ou ao diretor, ou ao coordenador cênico, para que essas orientações possam ser aplicadas na apresentação, na encenação. Afinal, o teatro é criado para quê? Para representar, para encenar, para dar ação. Ok, gente? Então, essa questão do Enem frisa exatamente isso, essas orientações cênicas que são colocadas aqui no texto. Se vocês perceberem ler o texto, até em letras maiúsculas, nós temos as orientações do texto. Olha lá, né? De súbito, pedagógica, volta-se para o homem. Está entre parênteses isso. A reflexão escorrega lá para o fundo da alma. Está entre parênteses isso. Olha só. Faz uma pausa. Está entre parênteses isso. Isso não é para ser encenado. Aqui só está dando uma orientação. Por isso nós ficamos com a alternativa D de dado, o uso de rubricas para construir a ação dramática. A questão 2, gente, é uma foto do espetáculo Romeu e Julieta. Lembra que eu falei para vocês lá na aula teórica que um dos grupos mais ativos contemporâneos agora aqui do nosso teatro é o grupo Galpão, lá da cidade, lá de Minas Gerais, da cidade de Belo Horizonte, né? Ok? E esse grupo Galpão, há pouco tempo, montou o espetáculo Romeu e Julieta. Só que eles fugiram. Lembra que eu falei para vocês que atualmente esses grupos contemporâneos estão fugindo do teatro, do palco italiano? Aquele palco mesmo que a gente sobe no palco, que é um teatro, né, fechado. Agora os grupos mais modernos estão fazendo o quê? Estão se adaptando a locais, né? Estão fora desse palco italiano, tá ok? No palco tradicional, no espaço tradicional, ok, gente? Então o grupo Galpão, montando seu Romeu e Julieta, eles fazem o teatro de rua, eles fazem na rua. Tá um lugar alternativo para as encenações teatrais. Por isso que a segunda questão, a gente fica com a letra A, dispensar o edifício teatral para sua realização, ok, gente? O texto 3 é um texto do teatro do oprimido. Deixa eu lembrar vocês, quem criou esse teatro do oprimido foi um escritor chamado, dramaturgo, um estudioso de teatro chamado Augusto Boal, que eu comentei para vocês lá no início da aula teórica, né? Que o Augusto Boal até, inclusive, fala que existe a tríade essencial. Lembra que eu falei para vocês? A tríade essencial é o ator, o texto e a plateia. Tá? Ator, texto e plateia. É a tríade essencial do teatro. Se um desses elementos não existir, não existe o teatro, tá ok? E o Augusto Boal criou uma nova concepção cênica que ele chamou teatro de oprimido. E esse oprimido, esse nome oprimido, refere-se às pessoas que não têm acesso relativamente à cultura. Ou seja, é a pessoa oprimida, é o cidadão comum, né? Que é oprimido, ok? Ele não pode participar diretamente do espetáculo. Então o que o Augusto Boal faz com essa técnica do teatro oprimido? A plateia está assistindo o espetáculo, a plateia, que é um dos integrantes da tríade essencial, texto, ator e plateia, a plateia vai entrar no lugar do ator. Olha, ele faz a inversão. O ator vira a plateia e a plateia vira o ator, né? Pode ser o protagonista, o secundarista, pode ser qualquer coisa. Mas há uma troca. Para que ele faz isso? Para que a plateia tenha voz.
para que a plateia possa até mudar o final do espetáculo. É quase como se fosse um improviso mesmo, né? Então ele coloca a voz que estava calada da plateia e dá voz para a plateia, e essa plateia se transforma em ator. Então é o teatro do oprimido. Então ele faz essa relação. Por isso que nós ficamos aqui então com a alternativa C de cebola, que é a característica do teatro oprimido do Augusto Boal. Gente, olha lá. A sua linguagem teatral pode ser democratizada e apropriada pelo cidadão comum, no sentido de proporcionar-lhe autonomia crítica para a compreensão e interpretação do mundo em que vive. Augusto Boal, teatro do oprimido. Ele vai fazer essa relação, né, entre a tríade, o texto, ator e plateia, como se fosse quase como se fosse um só. A hora ator vira plateia, plateia vira ator, o texto do ator é o texto da plateia, a plateia pode inventar texto, pode mudar o texto, pode fazer o que quiser, né? Dá voz, liberdade de expressão. Ok, gente? Augusto Boal, teatro oprimido, muito famosa essa técnica de teatro. A quarta questão, gente, é a quarta questão que fala daquele de um grupo estável. Lembra que eu falei para vocês dos grupos estáveis, que na era moderna apareceram muito grupos estáveis? Eu falei do Teatro dos Estudantes, um grupo estável, que surgiu o Sérgio Cardoso, lembra lá? Representando Hamlet. Falei do grupo estável do Teatro Brasileiro de Comédia, que surgiu a Cacilda Becker, o Paulo Altran, né? E também tinha um grupo estável muito bom naquela época, que era o Teatro de Arena, né? O grupo estável Teatro de Arena, que fazia parte, inclusive, o Augusto Boal, né? E também o Gianfrancesco Guarnieri. Aí eu comentei para vocês que esse teatro de arena, além também era um teatro crítico, né? Um teatro engajado, um teatro da crítica social, né? Que dava voz agora àqueles a classe mais abastada, né? Os protagonistas eram classes abastadas, operários, né? E um do texto importante que eu comentei para vocês lá na aula teórica foi o texto chamado Eles Não Usam Black Tie, escrito pelo Gianfrancesco Guarnieri e o Augusto Boal. Olha o título, Eles Não Usam Black Tie. Lembra que eu falei para vocês? Black Tie, black, coisa de chique, coisa de burguês, né? Coisa de gente rica, da classe rica. Não, esses atores, esses personagens não usam black tie. É da classe mais oprimida, da classe operária, né? Ok? É disso que está falando essa quarta questão aí. Tá ok? Ó, então ficamos com a alternativa C. Ter ressaltado uma dramaturgia de cunho social que punha em cena a classe operária. Com isso nós terminamos as questões da apostila de classe. Aí na própria apostila de classe tem as orientações, né, para a tarefa mínima e para a tarefa complementar. Vocês lembram lá? Olha, para a tarefa mínima, está pedindo para a gente resolver os exercícios 26 e 27 do capítulo 2. Exercício 26 e 27 do capítulo 2. Então vamos lá. Para os exercícios 26 e 27 do capítulo 2, lá da apostila de exercício de vocês. Está exatamente na página 107, tá, gente? Da apostila de vocês. Olha só. O exercício 26 e 27. O exercício 26, gente, fala do Nelson Rodrigues. Lembra que eu comentei para vocês do Nelson Rodrigues? Só que quando eu comentei do Nelson Rodrigues para vocês, eu falei que o Nelson Rodrigues foi aquele que deu a virada, né, da história do teatro brasileiro. Existe... o Nelson Rodrigues deu a modernidade para o teatro brasileiro. Então eu até brinquei com vocês que existe o teatro antes e depois de Nelson Rodrigues. Não denegrindo os teatros anteriores, mas é que Nelson Rodrigues foi o divisor de águas do teatro. Inclusive com um espetáculo chamado Vestido de Noiva, de 1943. Vocês lembram disso, né? Ok? Que ele inovou, fazendo o teatro de vários planos, que até uma questão vai lidar com isso aqui nessa apostila. Aqui é um outro texto do Nelson Rodrigues, o texto chama Anjo Negro, é um texto de teatro do Nelson Rodrigues, tá ok? E esse texto é bacana, gente, do Anjo Negro, porque vai retomar mais ou menos, esse texto do Nelson Rodrigues, Anjo Negro, vai retomar as tragédias gregas, é como se fosse uma tragédia grega moderna. Ou seja, vai retomar lá a origem grega do teatro, né? Que o teatro surgiu da religiosidade, surgiu dos cultos ao deus Dionísio, que é o deus do teatro, o Baco, que é o deus do teatro, né? Grécia e Roma, tá? Das danças, né? Do ditirambo grego, o teatro grego surgiu daí. Aí surgiram as tragédias, né? As comédias lá na Grécia, tá? Inclusive as tragédias, a mais famosa que vocês conhecem, da tragédia grega de Sófocles, né? O Édipo Rei, que o Édipo, o personagem dessa tragédia grega, casa com a mãe e mata o pai sem saber, né? Olha só que tragédia era isso, tá? E o Anjo Negro traz à tona essa estrutura lá da tragédia grega, mas uma tragédia mais moderna, uma tragédia
carioca. Essa que é bacana a gente frisar. O Nelson Rodrigues trabalha com quase com uma estrutura da tragédia grega, mas trazendo para o moderno, trazendo para o seu habitat, para a sua região. E a região do Nelson Rodrigues é o Rio de Janeiro. Tá ok, gente? Tudo bem? Por isso que vocês leram o texto, por isso nós ficamos com a alternativa D, ó. Das tragédias gregas suscitando terror e piedade dos espectadores ao tratar de temas polêmicos e dramáticos, tais como infanticídio, incesto, olha só, incesto, né? A Jocasta, Édipo rei, Jocasta mãe do Édipo, Édipo carra com a Jocasta sem saber que ele é mãe e mata o pai sem saber, né? Olha só o incesto e o adultério, ok, gente? Alternativa D. A 27ª questão, gente, fala de uma teórica, de uma estudiosa de teatro chamada a Viola Spolin, né? O livro de Viola Spolin não é um livro de teatro, teatro propriamente dito, né? Um livro de texto, diálogo, não. É um livro que instrui os grupos a realizarem atividades, exercícios teatrais, tá certo, gente? Então a Viola Spolin, ela é norte-americana, né? Então ela cria um livro, cria situações, exercícios para que os atores possam exercitar o fazer teatral. Tá? E ela coloca assim que o ator não pode ser isolado. O ator ele tem que ser um ator de conjunto, né? O teatro em si é um conjunto, tá certo, gente? O teatro depende de muitas pessoas. Lembra que eu falei pra vocês? Que o teatro depende do ator, o teatro depende do cenógrafo, o teatro depende do iluminador, depende do dramaturgo, depende. O teatro é dependente, ou seja, o teatro tem que ser unificado, conjunto, uma unificação. Um não pode se sobrepor ao outro. Se um se sobrepor ao outro, acontece o desequilíbrio teatral. É isso que a Viola Spolin colocou nesse texto aqui. Estou pressupondo que vocês já leram o texto, hein? É isso que a Viola Spolin, essa estudiosa da arte dramática, né, do fazer teatral para os atores, propõe aqui. Por isso que nós ficamos com a alternativa A. Todos experimentam o teatro juntos. Ó, unificação. E sem julgamentos. Um não pode ser melhor que o outro. Ok, gente? Depois a apostila pede pra gente fazer, gente, realizar também, deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. Pede pra gente realizar também os exercícios de 30 a 34. Olha só, de 30 a 34. Vamos lá para os exercícios da tarefa mínima, tá ok? A gente tá. Exercício de 30 a 34. Depois eu acho que esses exercícios de 30 a 34 eu vou deixar para... como é que é aqui, ó? Eu vou deixar para depois esses exercícios, que eu quero fazer uma coisa especial para vocês no outro vídeo em relação a esses exercícios aqui, tá? Então não se preocupe com o exercício da 30 a 34, que depois eu vou fazer um vídeo só relacionado a isso, que esse texto é bastante interessante e importante. Eu queria falar mais especificamente desse texto depois para vocês. Então vamos deixar de lado um pouquinho do 34, vamos partir para a tarefa complementar. Tá pedindo para a gente fazer os exercícios, vamos lá, 28 e 29 da página 107, tá ok? Já falei bastante para vocês sobre isso. Agora eu vou explicar um outro texto teatral, gente. Olha só, o exercício 28 fala de um texto teatral chamado Liberdade, Liberdade. Quem escreveu esse texto teatral foi o Milo Fernandes, né? E quem dirigiu esse texto teatral foi o Flávio Rangel, um grande diretor contemporâneo, moderno, já falecido do teatro brasileiro. Esse texto, Liberdade, Liberdade, olha, o próprio nome já está dizendo, gente, liberdade, liberdade, época da ditadura, época da opressão, que as pessoas estavam oprimidas, não podiam ter liberdade de expressão, ou se tivesse liberdade de expressão, essas expressões eram cortadas, sanadas, você pode falar até aqui, daqui para frente você não fala mais. E o teatro, gente, sempre foi um gênero, sempre foi uma parte da literatura que é engajada demais, né? Os grupos teatrais são muito engajados, criticam, fazem críticas, né? Inclusive na ditadura os teatros foram fechados, né? Os grupos de teatro foram proibidos de fazer teatro, os subsídios de teatro o governo cortou tudo, olha só, e o teatro teve que se reinventar, sem dinheiro agora. Para a sua realização, o teatro teve que se reinventar. E esse texto, Liberdade, 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 do Milo Fernandes, conta exatamente isso. Tanto é que se vocês lerem o texto, ele fala da esquerda e da direita. Olha, você tem que se posicionar. Né? Ele está brincando com a plateia para a plateia se posicionar nas suas cadeiras. Olha, se posiciona aí, plateia. Olha o jogo de ironia. Olha a relação. Olha, posiciona aí para você assistir o espetáculo, viu? Olha, mas vocês têm que se posicionar.
Ou você, plateia, se posiciona à direita, ou vocês, plateia, se posicionam à esquerda. Olha, vocês que nem querem se posicionar à direita e à esquerda, cruzam os braços, né? Fiquem neutros, ok? Olha só. Olha o jogo, ou o texto, insinuando com a plateia, conversando com a plateia, quebrando o que a gente chama da quarta parede aristotélica. Quando o ator conversa com a plateia, há a quebra dessa parede, né? Eu estou conversando diretamente com vocês, plateia, né? Me ouçam, me ouçam. E o texto Liberdade, Liberdade faz essa quebra aristotélica e pede para que a plateia se posicione. Mas olha só, é uma analogia. Se a plateia se posicionar para assistir, não! A plateia se posicionar para quê? Para a sua posição política. Você é de esquerda? Você é de direita? Você é neutro? Tá? É essa relação. Então por isso que nós ficamos com a alternativa E, gente, dos termos esquerda e direita para cobrar uma posição da sociedade diante da restrição das liberdades individuais, ok? O texto 29 é um texto, o texto 1 tem 3 textos aí, né? Texto 1 do Nelson Rodrigues, né? Falando do cenário de qual peça? De 1943? A peça Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, que foi divisor de águas da dramaturgia brasileira, do teatro brasileiro. E olha só, que interessante, aqui fala, lembra que eu falei que essa peça é dividida em planos, né? A gente não sabe se é presente, passado ou futuro, alienado, não é? Então tá aqui, ó, olha só, os planos, tem o plano da alucinação da personagem, o plano da memória da personagem e o plano da realidade, né? Então 3 planos, então olha só que inovação. Grande inovação, né, na dramaturgia. E o cenário ficou totalmente maravilhado. E o cenário dessa peça está no texto 2, que é a foto, tá? Do cenário. Olha só que gigantesco o cenário, tá ok? E o texto 3, gente, é de um autor moderno, contemporâneo, que nós comentamos um pouco sobre o Ariano Suassuna. Lembra que eu comentei com vocês? O Ariano Suassuna escreveu a peça O Alto da Compadecida, que foi filme, que virou filme. Então a gente conhece mais o filme do que a peça. Na verdade, a peça de teatro veio primeiro. Depois é que veio o filme, né? Ok? E aqui fala exatamente do autor do Alto da Compadecida, tá ok, gente? Esse exercício é assim, ó. O primeiro é verdadeiro, tá? Fala sobre a Semana de Arte Moderna, e o teatro não participou da Semana de Arte Moderna. Foi uma das artes que não estiveram presentes na arte moderna. O teatro só foi ter a sua voz em 1900, depois da Semana de Arte Moderna, e tá certo isso aqui com o Vestido de Noiva, que eu falei para vocês em 1943. O segundo texto também está correto, porque é uma perspectiva cubista. O que é cubismo, gente? Tudo quebra. Né? Você não tem uma noção. O cubismo não é certinho, o cubismo é tudo quebrado, né? Lembrando daquele quadro famoso do Pablo Picasso, que é um quadro cubista, né? A Guernica, né? Com o rosto totalmente deformado, triangular, ok? Então o Nelson Rodrigues também teve uma tendência cubista, quando criou o plano da alucinação, o plano da realidade, né? E o plano da memória, tá ok, gente? Então a segunda afirmação tá certa. A terceira também tá certa, né? Sobre o Ariano Suassuna, que ele participa do teatro popular. Lembra que eu falei? Alta Compadecida, teatro popular, revivendo até o teatro ocidental lá, o teatro de Gil Vicente, da Idade Média, lembra lá? Com a literatura de cordel, vinda também de origem portuguesa. Então a terceira também está correta. A quarta e a quinta afirmação, gente, tá errado, né? Tá errado. Olha só, o Ariano Suassuna não quer falar da miséria, na miséria nordestina. Aí essa afirmação tá mais pro Morte e Vida Severina, do João Carvalho de Melo Neto. Então tá errada. A última afirmativa também tá errada, né, gente? Relacionado ao texto do Nelson Rodrigues em comparação com o texto do Ariano Suassuna. Um é uma coisa, outra é outra. Tá ok? Então aqui tá querendo equiparar, isso não é verdade. Tá ok, gente? Então finalizamos também essa relação para vocês do 29. Deixa eu ver aqui agora qual que é o exercício agora. 35, tá, gente? Tá acabando já, ó. 35. Lembra, 35 está falando exatamente daquelas orientações cênicas, né? O que são as orientações cênicas, para que servem as orientações cênicas, e está pedindo para a gente assinalar uma orientação cênica. Todas as alternativas são orientações cênicas, né? Da peça Anjo Negro, do Nelson Rodrigues, tá? Que nós comentamos no outro exercício, e a alternativa correta aí seria a alternativa A. Tá? Passaram-se 16 anos e nunca mais fez sol. Não há dia para Ismael e sua família, né? Aqui não tem uma orientação para a encenação, aqui tem somente uma orientação para você interpretar o texto, tá? Alternativa A. Depois nós temos o exercício 35 e para finalizar, o nono exercício
do rumo ao Enem. Vamos lá, o nono exercício do rumo ao Enem? Olha só, no rumo ao Enem, nono exercício. O nono exercício, gente, é um texto teatral, né? Do Ariano Suassuna, só que não agora é o Alto da Compadecida, é um texto teatral chamado Santo e a Porca. Santo e a Porca, do Ariano Suassuna, com uma comédia muito bacana, um alto, né? Muito bacana também, né? E aqui tem algumas falas específicas da região. Como tem fala específica da região, olha só as falas, ó, peste, cachorro da moléstia, né? Então ficamos com a alternativa B, caracterizar usos linguísticos de uma dada região, ok? Bom, gente, com isso nós terminamos a parte dos exercícios. Próxima aula, nós nos vemos novamente. Moçada, grande abraço, obrigado e até a próxima aula. Fui!